Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Está feliz, dão glória. Vai cumprimentar os irmãos ouvintes, diga assim: a paz do Senhor. Irmãos ouvintes, a vitória é sua, é nossa, pelo nome, pelo sangue de Jesus. Quem bate palma da glória a Deus, pega a tua Bíblia no livro de Hebreus 11, versículo 6. Para ficar bonitinho, a irmã Adriana vai ler aqui, vai trabalhar junto comigo. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, na santa e poderosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 6. Isso. Somente versículo 6. Aleluia, Jesus. Podemos ler da glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Alguém da procura, diga: espere por mim. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhes, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Amém. Fala assim comigo: Jesus, que goteja como chuva a tua doutrina em mim. Assenta e glorifica a Deus. Quero agradecer os irmãos aí do Maranhão, todas as igrejas pentecostais que de Deus estão retransmitindo o culto. Mais uma vez, obrigado às rádios online, aos canais que estão divulgando e também às rádios convencionais. Que Deus abençoe a todos vocês, que dê um livramento. Eu bati palma na glória a Deus. Aleluia. Irmãos, hoje eu quero falar sobre fé. É um negócio tão bom quando vai bem, né? Estou empregado, estou com dinheiro, estou com carrão. Aí vai bom a fé do cabra, não vai? Mas quando falta o feijão, o arroz, quando a mulher larga o cabra, aí será que tem fé de ficar na presença de Deus? É muito difícil, né, irmãos? Tem gente que pensa que servir a Deus é não padecer de nada. Na verdade, servir a Deus é ser provado em tudo. E por tudo nós temos que dar graças. Mas eu quero contar um pequeno testemunho aqui. Irmãos, quando eu era mais novo, eu tinha fé no santo. O santo que eu falo é Maria, João, Pedro, ou qualquer outro tipo de santo. Nas horas vagas também fazia uns trabalhos, né? Ia fazer uns trabalhos também, né? Lá na macumba lá. Ia receber um passe. Então eu estava naquele meio ali. Mas um dia, eu estava num velório de um pai de um amigo meu. E aí eles leram a passagem que fala: expulsarão os demônios, curarão os enfermos, falou maravilha, meu nome, tal, tudo mais, falaram novas línguas e tal. Naquele período ali, eu estava naquele velório ali, todo mundo era católico. Mas o católico, ele faz uma hora extra em qualquer coisa por aí, né? Aí eu falei com um amigo meu de infância: rapaz, você viu essa palavra que leram aí? Eu vi, o padre leu lá. Pois é, esse negócio não parece com os crentes? Falarão novas línguas, curarão os enfermos. Esse negócio parece com os crentes. Eu acho que os crentes aqui está certo. Não está na Bíblia do católico, a nossa Bíblia aí. Ele disse: mas esse negócio de católico não está com nada não. O negócio é a Maria, o negócio é a mãe de Deus. Aí eu falei: rapaz, eu estou começando a pensar que nós estamos errados, porque não leu lá. Aí um belo dia, na igreja católica teve uma reunião para ver quem interpretava a Bíblia melhor, só jovem. Eu era um jovem, fui. E aí era o grupo de 3. Aí todo mundo ficou nervoso, eu não sei nada da Bíblia. Falou: lê aí que eu vou ver, eu vou dar o discernimento desse trem aí. Começaram a ler. Então eu comecei a falar o que eu entendi. Resultado, puxei para o lado dos evangélicos, porque não tinha por onde fugir. E levamos ao nosso grupo número 1 da Igreja Católica de interpretação de Bíblia. Número 1. E eles falaram: não, foi o Eduardo aí, ó, ele falou, mas escreveu. Aí eu falei: peraí, então os crentes estão certos de novo. A fé que eu tinha na Maria, no João, no Pedro, no Pedrão, lá como diz o Rochete, da chuva, ele fala que é o Pedrão da chuva, né? Ele que fala lá, é o cara da chuva, é o Pedrão, ele fala que...
Mas Deus vai pegar esse homem também, vai ver que o Pedrão não é nada, da chuva de tudo é Jesus, né, igreja? Você vai te palmas agora a Deus. Aí eu comecei a pensar, peraí, os crentes estão certos de novo. Mas eu li na Bíblia do católico. Pastor, qual a diferença da Bíblia dos cristãos, que é essa aqui, dos católicos? O livro católico tem 7 livros a mais. E algumas coisas lá que falam, não gosto de falar muita coisa, mas ensina a fazer simpatia. E eu preguei domingo passado que simpatia é o que, igreja? É pecado, é macumba. Então, assim, tem 7 livros a mais. Mas o que tem aqui, tem lá. Só passa um pouquinho a mais. É por isso que quando você vai comprar uma Bíblia, que fala, eu tenho aqui a Bíblia Católica. Não compra, tem 7 livros a mais. Pelo menos a última vez que eu vi tinha. Não sei se tem mais agora. Quem entendeu diz glória a Deus. Aí um dia eu passei um aperto. Passei uma situação difícil. Eu corri para a igreja católica. Comi a hóstia, beijei a mão do padre. Só a mão, viu? Aí o que acontece? Não resolveu nada. Aí eu falei assim, já sei. Vou pedir para a mãe de santo fazer um trabalho. Eu fui numa mãe de santo na Baixada do Independência, mansão famosa. Mas antes eu dei uma passadinha numa igreja que eu gostava de ir. Eu vou citar essa igreja para vocês entenderem ou para alguém não entender. Igreja do Sal Grosso. Quem entendeu diz amém. Aí meu pai descobriu, tá aí, meu pai descobriu que eu estava indo na igreja do Sal Grosso, eu estava fazendo uns trabalhos para fora também. Aí meu pai falou para mim assim, essa igreja aí é centro de macumba, foi ele que me falou. Eu lembro até hoje, você vai lembrar agora, tem muito tempo, né? Ele falou para mim que a igreja lá do Sal Grosso é centro de macumba. Aí eu peguei, fui lá levar lá, passar lá, né, no Sal Grosso, lá numa radinha da Rosa Vermelha e tudo mais, né? Sessão de descarrego. Mas aí não estava funcionando. Eu corri na mãe de santo. Fui lá na mãe de santo. Esperei, né? Quando eu chego na mãe de santo, tava uns cabas meio esquisitos lá. Umas gravatas pretas, calça preta, sapato preto. Mas aí foram embora. Aí eu fui na mãe de santo e falei para ela, meu problema é esse. Porque minha fé estava nessas coisas. Mas estava começando a pender o evangelho. Por que a minha fé estava pendendo para o evangelho? Porque a Bíblia está do lado do cristão. Tudo que eu vi os outros ler, pessoas que não eram católicas, engana-se quem pensa que no centro de macumba não tem Bíblia. Engana-se quem pensa que o espiritismo não tem Bíblia. Tem Bíblia sim. Quando as pessoas iam ler, em vários lugares que eu estava, eu vi que tudo que eles falavam parecia que encaixava para os crentes. Aí então, eu peguei e fui nessa mãe de santo, ela perguntou o que eu queria. Aí eu peguei e falei, ela falou, você faz assim, não vou falar como é que é, porque não convém. Aí eu parei um pouquinho e falei assim, olha, mas tem uma coisa que eu quero dizer para a senhora, o que é? Eu estou começando a frequentar uma igreja aí, não vai dar trabalho, não? Ela falou assim, qual igreja que é? Eu quero ver se vai funcionar esse trabalho aí, ver se vai impedir, né? Que o Deus dos crentes é um, e nós aqui o negócio é diferente. E ela falou assim, qual igreja está indo? Ela pegou e falou assim, a igreja, aí eu falei do Sal Grosso. Ela falou, beleza, faz aqui e termina o trabalho lá, porque nós também manifestamos nossos dias lá. Aí o quê? Como é que é? Quer dizer que eu faço serviço aqui e vocês acabam lá. Ela falou, é. Aí eu fiquei a pulga atrás da orelha, como diz os cabas, né? Fui embora, fiz o ritual. Aí de repente eu pensei assim, bom, eu vou num pai de santo que tem para pular. Porque eu estou achando esse negócio dos crentes trabalhar nessa igreja aí com esse povo, tá bagunçado. Ah, e ela me disse assim, ontem, à meia-noite, esse pessoal que saiu daqui é da igreja do Sal Grosso. E ele só faz trabalho comigo pesado, pousir a operar lá na igreja do Sal Grosso. Quem entendeu diz amém? Eu falei, o quê? Esse detalhe tem que ser falado. Quer dizer que aquele povo que estava aí, engravatado, é da igreja do Sal Grosso. Ela falou, é. Eles fazem serviço, trabalho comigo da meia-noite para lá. Porque é só coisa pesada aqui para acontecer os sinais lá, os dias operar lá. Aí eu peguei e fiz o trabalho, deu até certo no momento, mas eu pensei, eu vou no outro pai de santo, porque a mãe de santo está trabalhando com os pastores, não estou gostando disso. Eu vou lá. Cheguei outro dia lá, aí como é que é o negócio? Quando o bicho manifestou, era um chucaveiro, você quer matar quem? Eu disse, não, o negócio aí é uma amarração aqui que eu tenho que fazer.
Aí ele falou assim, tá, vou chamar quem mexe pombagira. De repente já deu uma requebrada que eu não sei fazer, que eu tenho sangue baiano, não é comigo esse negócio. Mas deu aquela requebrada e falou, fala o que você quer, aquela coisa toda de pombagira, né? Aí eu comecei a combinar tudo, como é que ia ser feito o trabalho. De repente, minha fé estava nos guias, minha fé estava na igreja católica, mas estava começando a pender para o Evangelho de Jeová. Aí de repente, eu estou pensativo. Aí a pombagira olha para mim, incorporada naquele mesmo recado, e diz assim, é um grandão, sabe? Quando estava com o cabelo, falava grosso, de repente, hoje já sabe, né? Aí o que acontece? De repente eu estou pensativo, pensando, na minha mente eu pensava assim, bem que eu podia aceitar Jesus e sair dessa vida aqui. Aí de repente, a pombagira, o que foi que você está pensando? Eu falei, não, eu estou frequentando uma igreja aí, pombagira. Ela diz assim, qual igreja você está frequentando? Eu falei o nome da igreja? Do Sal Grosso. Ela disse, beleza, faz o trabalho aqui e termina lá. Eu, o quê? Como é que é esse negócio? Nós também trabalhamos. Lá foi uma mãe de santo falou, e agora o pai de santo, comparado com a pombagira, falou. E que lado que eu estou? Não quis mais saber de ir naquela igreja. Mas já que é tudo a mesma coisa, eu vou ficar só aqui no Saravá mesmo. Mas na minha mente eu ficava pensando, bem que eu podia subir naquela serra e ver se esse Deus de Israel existe realmente. Ficar lá até o Deus do céu falar comigo, porque aqui não está dando certo nada para mim. Um dia não me atacou uma depressão tão profunda, uma tristeza que eu tomei uns 2 saquinhos de veneno de rato. Passei mal, vomitei, estou vivo até hoje. É o diabo que me queria, pensei. É o diabo que está me querendo nos infernos. E fui seguindo a minha vida ali, meio que errante. Mas um dia eu comecei a pensar, eu vou aceitar Jesus. Eu quero aceitar Cristo. Mas um dia a pombagira me falou uma coisa, que todo tipo de amarração tem efeito, menos com as filhas do Deus Altíssimo. E eu falei, como assim? Aquelas que não cortam o cabelo, as irmãs que não arrancam a sobrancelha, não usam calça. E eu falei assim, mas pombagira, crente não é tudo igual? Ela fala, não, esses aí que andam dessa forma, as irmãs que não cortam o cabelo, repetiu de novo, que não arranca a sobrancelha, que não usa batom, essas aí pertencem ao grande do céu. Eu, como assim? Crente não é tudo a mesma coisa? Eu falei, não, vou te falar que não tem diferença. Essas aí são do grande. E eu disse, mas e o povo lá da igreja do Sal Grosso? Falei, isso aí é tudo nosso, nós trabalhamos aqui, nós trabalhamos lá, nós fazemos forró lá, aqui também, não tem problema. Aí eu fiquei pensando, peraí, que conversa é essa? Que negócio é esse? Eu estou com a fé aqui no santo, porque o santo lá da igreja católica, irmão, também está na culpa do mesmo jeito, é o mesmo santo. Tem alguns a mais, mas é a mesma coisa. E eu comecei a pensar que a minha vida estava errada. A minha fé começou a pender para o lado dos crentes. Falei, mas está errado. Aí uns dias me chamam, falam, olha, apertamos o ônibus, nós vamos para a Trindade e vamos lá adorar o santo. Você vai comigo? Vamos. Temos um ônibus de jovem, vamos para a igreja católica lá de Trindade. Aí lá tem um monte de santo. Eu já estava com o meu pensamento assim, que santo não estava com nada. Eu estava pensando, ó, santo não resolve nada. E aí fez aquela fila para beijar um santo com o nome Aleijadinho. Quem já me falar dele? Tem um pezinho tortinho assim, sabe? Tem coisado. O pezinho dele é meio molecado. Aí aquela fila, e eu estava mais um monte de jovem. Quando eu vi o pé do bicho todo torto, eu pulei fora da fila. Eita, esse é feio demais. Aí, o que foi? Você não vai beijar o pé do santo, fazer um pedido? Não, eu falei, não, o santo é muito feio. Tem uma santinha até bonitinha, dos olhos clarinhos, umas banquinhas bonitinhas, nada contra as pretinhas, né? Santa Pretinha. Tudo contra ela também, né? Mas aí eu pensei, esse aí é um santo feio demais. Aí eu falei assim, ó, eu não vou beijar não. Aí o líder do grupo de jovens da igreja católica, por nome lá de Vindo para a Eterna igreja, falou assim, por que você vai beijar o pé do santo? Eu falei, não vai ser desse santo, mas ele é muito feio.
Aí aquele tanto de jovem pulou pro meu lado e falou: se ele não beijar, nós também não beija. Aí ele falou: você tá doido? Divino Pai Eterno vai te castigar. O santo vai te pegar. E eu pensei: se levantar daí, então pode pegar. Se levantar, não vai pegar. Aí o chefe da igreja, lá do grupo de jovens da igreja católica, falou assim: você é um rebelde. Você está fazendo motim contra o santo aleijadinho. Eu falei: ó, eu não quero nem saber. Eu não vou beijar o pé desse bicho aí, pronto. Aí ele ficou bravo e eu fui lá pro salão e comecei a pensar: rapaz, o negócio é os crentes mesmo. É negócio de santo. Aí eu disse pro companheiro que nós estávamos na igreja, aí tinha uma jovem, um jovem, eu falei assim: rapaz, você sabe que os crentes aqui tá certo, cala a boca, vai dar problema, o chefe do grupo de jovens vai te pegar. E o cara era grandão, né? Eu falei: eu não quero confusão com esse cara. Não que eu tinha medo dele, então eu falei: não quero confusão aqui. E aí eu fiquei pensando, aí, atenção pessoal, o padre falou: agora o desfile dos santos aqui na igreja tal. A igreja era enorme. Aí vinha carregando o santo. Agora a santa apodrecida, quem quer dizer amém? Santa dos olhos. Aí eu falei assim: tem que ter um santo até bonito mesmo, né? Comecei a pensar: vai que eu estou errado, eu sou rebelde mesmo. Agora o rebelde na igreja católica é difícil, né? Mas tá bom. E eu comecei a olhar, de repente eles gritaram, tocou soltando um negócio esquisito assim: agora a santa da boa morte. Já não gostei do nome. Aí eu falei pro colega: você tá vendo essa santa da boa morte? Eu tô vendo eles carregando um negócio ali, mas não sei o que é, parece uma caixa. E eu falei assim: deixa eu ver a santa da boa morte. Quando eu ia, estava segurando o caixão. Misericórdia, tá queimado. A santa da boa morte, irmão, ela veio sentada, deitada no caixão, e eles iam tocando musiquinha, carregando um caixão, dois de lá, dois de cá. Aí eu falei assim: o colega, a santa da boa morte aí tá vindo num caixão, eu tô vendo demais. Cala a boca, vai dar problema, tadinha da santinha. Quando você morrer, ela vai na sua frente, dando a boa morte, tá amarrado. Não quer saber dessa morte, não. E eu comecei a olhar. Quando ela passou perto de mim, irmão, eu não sabia de nada. Eu fui o sinal da cruz, claro, eu era católico, estava meio crente, mas ela estava meio morto ainda, né? Meio vivo, meio morto. Fiz o sinal da cruz e falei assim: hein? Esse trem é muito feio. Fiz outro montinho. Começou a cochichar jovaiada. Não, eu também não gostei dessa aí, não. A teca da pretinha passou, a do Bonzói passou, mas essa da boa morte tá amarrado, isso aí, eu não gostei, não. Eu também não quero saber dessa santa. Eu falei: eu vou sair daqui. E saí fora. E fui pra fora, saí de lado. Tinha uma escadaria enorme, aquele tanto de jovem foi atrás de mim. Lá vai o chefe do jovem: de novo você fazendo motim, você é um rebelde, o padre vai te excomungar. Eu não tô nem pro padre, não, rapaz, essa aí foi forte. Santa da boa morte. No caixão, tá parecendo que é do outro lado lá, uai. É toda coisa só. Aí eu pus na minha mente que o santo de lá e de cá era uma coisa só. Porque na verdade é. Fiz um motim e foi embora, aquele tanto de gente murmurando, outros do meu lado e aquela coisa toda. E eu fiquei pensando à noite: eu tô errado. Santa da boa morte. Santo aleijadinho. Beijando a mão de padre. Só a mão, viu? Esse negócio tá errado. Nunca fui coroinha, tá? Eu bati palma, né, glória a Deus. Eu comecei a analisar a Bíblia. Comecei a pensar na Bíblia. Mas um dia, irmão, passei um aperto, um vendaval subiu. Antes desse vendaval passar na minha vida, já estava mais crente do que católico, mas estava meio rebelde também, um pouquinho, estava fazendo uns ritual lá. Eu tive um sonho que eu estava chegando na casa do meu pai e da minha mãe, e vi uma manada de bode. O bode olhava para mim e eu falava no sonho: eu não gostei de ser não, bode. Aí o bode conversava: eu também não gostei de ser. Aí eu falei: você é o bode ou é o diabo? É o diabo, ué. Nós veio aqui para te destruir. E os bodes veio em cima de mim e começou a me morder no sonho. Eu acordei todo doído. E tinha um bode lá que era preto com branco, a cara dele era feia, né, Morja? O bicho era feio demais, Morja. Ele olhou para mim e falou assim: eu sou o chefe da legião aqui, eu vou destruir com você. Aí eu acordei ali, vou perguntar uma pessoa mais velha, conversei com uma senhora de idade, né? Que ela frequentava uma igreja e falou assim: ih, meu filho, a legião levantou contra você. Se eu fosse você, aceitava Jesus, corria para a igreja. Eu falei: não, não vou ser crente não. Meu filho vai virar um vendaval,
Sua vida é virada do avesso, irmão. Minha vida virou dos avessos. Um dia eu falei que Deus não existia. No outro dia eu estava preso falando, Senhor, me tira daqui. O negócio mudou. Mudou tudo. Um dia eu estava com raiva dos crentes, no outro dia tinha uma crente na cadeia pregando, e eu estava doido para ela pregar para mim aceitar Jesus. Ela fez assim, pulou e foi para o outro lado. Eu falei, uai, agora eu estou colocando esse crente para sair desse trem aqui. Aí então eu fiz um voto com Deus, Jesus dos crentes. Se o Senhor me tirar daqui, eu vou ser crente. Vou servir o Senhor até a minha morte. A minha fé estava mais agora com os cristãos, porque quando me prenderam, irmão, eu andava com a reza brava que meu avô me deu, andava com a mãozinha de ouro que uma pessoa me deu, e na hora eu invoquei lá, que eu estava algemado, eu invoquei, aí que eu apanhei gostoso, massagem. Misericórdia, Deus usa aqueles homens. Quando eu peguei a mãozinha de ouro, aí que o negócio ficou feio. Estava pisando em mim, limpando o pé do pastor Eduardo, na época irmão Eduardo, ou nem irmão não era, né? Eduardo. Aí eu deixei de invocar o patuá lá, deixei de invocar tudo, e seja o que Deus quiser. Teve uma hora, irmão, que ele tirou a algema de mim e falou, vou te matar. Eu quero que você entregue assim, assim, assado. E quando ele desengatilhou a arma, ele veio, aqueles homens tudo vestido de preto, estava tudo preto. Aí uma mulher gritou, opa, conheço ele, mata ele pra você ver. Aí eles guardou a arma, ô, velha fofoqueira, põe a mão nele aí de novo, põe, eu sei quem é ele, eu conheço a família dele, eu vou lá falar. E aí ele já me algemou de novo, aí veio o policial civil, pôs a mão em mim, puxou para um lado, conversou comigo, ninguém põe a mão nesse homem aqui mais não. Deus começou a agir ali. Deus começou que eu comecei a ver que o patuá, a reza brava, a mãozinha de ouro, quanto mais eu invocava, que eu segurava e falava alguma coisa, aí que as bicudas comia. Esse negócio está dando certo, mas não. Aí me carregaram. Aí eu fiz um voto com Deus. 5 dias depois, meu pai estava na porta do CPT me esperando sair. Quem dá glória a Deus. Antes de eu sair, um cidadão me pauta, estou resumindo, e diz assim, ei, tu lembra lá da promessa que tu fez na delegacia? Eu falei, qual? Você ia ser crente. Foi ou não foi? Eu disse, foi. Ele falou, você vai honrar? Eu falei, vou. Vou ser crente. Vou servir a Deus. Saí. Quando eu saí, eu comecei a procurar Jesus. Na minha mente eu pensava assim, uai, a Gira falou, o Jichu falou lá que trabalha no Sal Grosso, então não vou lá. No Sal Grosso eu não vou mais. Mas aonde está Jesus? Eu falei, olha, o senhor vai me dar um sinal aonde o senhor está. Fui na igreja católica procurando Jesus, você sabia disso? Chegou lá, até caiu o negócio, tá vendo? O padre fez o ritual, eu pedi a Deus um sinal, não aconteceu nada. Eu falei, não, eu vou na igreja onde tinha doutrina, Assembleia, vocês sabem o nome, né? Na minha rua tinha uma. Eu fui lá, sentei, observei o culto e falei, Deus dos crentes, se o senhor está aqui, me dê um sinal. Nada aconteceu. E eu pensei, onde eu vou agora? Como é que eu vou fazer? Não acontece nada. Não, eu vou ver o que eu vou fazer. Um dia eu estava em casa, pensei, tinha uns irmãos cabeludos ali que cortaram o cabelo, está numa igreja esquisita. A igreja tem doutrina lá, um tal de doutrina. Aí comecei a lembrar do que a Pombagira me falou. Peraí, ela falou que as mulheres que não cortam cabelo é do grande. Não arranca a sobrancelha é do grande. Então é lá, ué. Eu fui, assisti o culto. Minha fé começou a ficar viva, comecei o coração a arder. Eu comecei a me dar uma alegria muito grande, mas ainda faltava uma coisa, Senhor, só vou te aceitar se tiver um sinal que o Senhor está aqui. Eu não vou aceitar o Senhor sem ter um sinal, não. Eu não sei lá como é que é estranho aqui, mas eu estou aqui, eu estou gostando. No outro dia, os meninos falaram assim, e aí, vamos ali na feirinha. Eu, não, vou na igreja dos crentes. Você está ficando doido? Eu não vou para a igreja dos crentes. O trem é bom lá. Assentei, aí um colega meu me chamou e falou assim, e aí, você está fazendo o que aí, rapaz? Eu falei, ué, é a igreja dos crentes. Eu sei, e falou uma palavra que está repreendida até hoje, eu sei que você é malandro, você está aí com alguma coisa que você quer. Eu disse, eu quero sim, Jesus o Nazareno. Aleluia!
Eu ouvi a palavra de novo, meu coração ardeu. No finalzinho, levanta a mão para você ser crente. Eu digo, não, porque eu fiz uma prova com Deus. Cadê o sinal que o senhor está aqui? Cadê? Um dia os crentes passam uma revelação para mim. Eu tinha uma doença no estômago, não podia comer pimenta, mas eu estava curado a partir daquele momento. Aí os irmãos me chamou no final do culto para eu comer um x-salada, compraram uma Coca-Cola, e eu disse, eu não posso, porque eu tenho um problema no estômago, não posso comer pimenta. Ele falou, você foi revelado, rapaz, você está curado. O irmão Zé Antônio, lembra disso até hoje. Encheu lá o copo de refrigerante, pegou lá umas pimentas, botou no x-salada, coma. Cheguei em casa, depois daquilo, não senti nada. Meu pai tinha uma conserva de piqui com pimenta, que só de abrir o cheiro já ficava louco para comer, mas não podia. Tinha um problema no estômago. Cheguei lá, eu derramei, minha mãe falou assim, passar mal, menino. Eu falei, não, fui curado ali. E taquei para dentro. Até hoje, curado pela honra e a glória de Deus. Aí eu peguei e falei assim, uai, peraí, esse negócio de revelação é verdade, uai. É verdade, estou curado. Mas isso não é um sinal ainda que eu pedi. Olha que teimosia, né, irmão? Não é um sinal. Eu fui outro dia para a igreja, estava gostando de ir para não perder um culto. Assentei lá de novo. O irmão pregou. Na hora de passar a revelação, ele apontou o dedo para mim e falou assim, ei, você aí. Eu falei, eu? Olhei para trás assim, estava comigo? Ele falou, você mesmo. Você lembra o voto que você fez com Deus que ia ser crente? Eu falei assim, uai, mais ou menos, né, irmão? Eu fiquei com medo, né? O rosto do irmão brilhava, eu falei, esse irmão está parecendo um vagalume. Apontou o dedo e falou assim, lá na cadeia você falou com Deus, foi ou não foi? Se o senhor me tirar daqui, eu vou ser crente. Diga que eu estou mentindo. Aí eu falei assim, rapaz, é verdade. Vem aqui a igreja. Eu falei, o meu amigo, o negócio é meio complicado. Deixa eu dar uma repensada. Comecei a ficar nervoso. Falei, como é que sabe desse trem? Quem contou para esse irmão? Eu sei que revelação existe, mas desse jeito aí. Ele falou assim, Deus manda você vir logo, porque amanhã pode ser tarde demais. Já fui embora com medo, já dormi com os olhos regalados pensando. Minha irmã, por que você teve nada? Não, estou pensando. O crente sabe de tudo. Como é que esse negócio aí, sabe de... Aí eu senti no meu coração, assim, foi o voto que eu fiz com Deus mesmo. E esse Deus está lá. Ele está lá dentro. Mas eu estou com medo de aceitar esse Deus e depois eu não der conta e ele me castigar, porque eu vejo que ali o negócio é sério, porque tinha doutrina. Por isso que eu digo, os irmãos ouvintes, está congregando em igreja onde não tem doutrina, não tenha fé nessa igreja sem doutrina não. Deus não está lá, Deus não está na igreja que tem política, Deus não está na igreja que de você em casa de novo não. Deus não está na igreja que as irmãs cortam o cabelo, usa calça. Deus está onde existe sã doutrina. Que bate palma. Por que eu estou falando isso? Porque a minha fé estava nos santos, a minha fé estava nos rituais africanos, né? Vamos dizer assim. De repente a minha fé começou a passar para a Bíblia e automaticamente para os cristãos. E depois disso eu vi que para mim crente era tudo igual. Mas eu aprendi que tem um povo diferente. Então a minha fé começou a pender para o lado dos cristãos que andavam na sã doutrina. Então eu já sabia que Jesus estava lá, eu sabia que era por causa da doutrina. E um dia eu fui para a igreja e sentei no banco e uma irmã tomada pelo Espírito de Deus falou, olha, você aí. Eu falei, de novo, eu ia para trás, eu mesmo? Ela falou, eu sei. Deus manda te falar que você já sabe que Ele tem um plano na sua vida, que Deus já usou pessoas, realmente. Um dia eu estava trabalhando no caminhão de lixo da prefeitura de Aparecida de Goiânia. O homem que fazia a carga lá em cima, naquela época era carga, fazia carga, ele era crente, de sã doutrina. Ele começou a falar em língua, me chamou pelo nome, apontou o dedo para mim, eu falei, esse cara sabe meu nome, que jeito? E falou assim, ei, eu tenho um plano na sua vida, você vai ser pastor, vai ser conhecido, vai ser usado por mim. Na hora que começou a falar, eu cacei logo uma pedra para arrumar no irmão, né? Rebelde daquele tanto. Aí eu parei assim, falei, esse irmão tá falando meio esquisito. Aí o motorista do caminhão puxou o maneco, né? Olha essa aqui aí. Freou o caminhão, pôs a mão assim no peito, usou tudo, baixou a cabeça. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Aí ele falou em profecia. Isso há muitos anos atrás. Mais de quase 30 anos atrás, irmão. Essa profecia para mim, nem sonhava em ser crente.
Então esse dia a irmã falou tudo isso. Você lembra aquele dia? Você lembra aquela vez? E foi falando tudo. Eu falei, não, realmente isso aconteceu comigo. Onde eu passo, tem um crente, ele tem que falar alguma coisa para mim. E nesse dia que esse irmão passou a profecia, irmão Juvenal, que teve na igreja, vocês lembram lá que teve na igreja lá? Como prova que o testemunho é verdadeiro. E esse dia eu queria rogar uma pedra no irmão Juvenal, mas não tive força. Ele falava muito, com muita autoridade, eu fiquei com medo. Quando terminou aquilo, que nós fomos almoçar, eu perguntei, por que vocês pararam o caminhão? Todo mundo falou, não, eu sou filho de crente. O motorista, não, minha mulher é crente. E aquilo ali é para vocês, tem que ser crente, rapaz. Aquilo ali não acontece com qualquer um, não. Eu comecei a me lembrar quando essa irmã apontou o dedo para mim e falou, você tá igual tatu escondendo debaixo da terra, né? Mas Jesus vai te pegar. Quando ela falou assim, tá feio de pegar? Comecei a ficar com medo. Não adianta você correr não, rapaz. Deus tem um plano na tua vida. E é melhor você vir pelo amor do que pela dor. De repente minha mão levantou, já estava de joelho, eu estou aceitando esse Jesus agora. A fé no santo caiu por terra. A fé nos rituais africanos caiu por terra. E agora a minha fé era nos crentes, no Jesus dos crentes de sã doutrina. Você vai ficar agora. E pronto. Passou aí, foi só bênção. 3 dias depois que eu aceitei Jesus. 3 dias depois. Eu estava no meu quarto sozinho. Atravessa a parede uma mulher muito bonita. Ela mesmo. Ela olha para mim. Ela veio transfigurado. Uma atriz famosa, que eu não vou falar o nome agora, que é enrolada, americana. Eu não vou falar o nome dela também. Ela atravessou, estava nua. Aí eu olhei, ela disse, oi Eduardo, tudo bem? Você sabe quem sou eu? Eu falei, eu sou ele, é o diabo, pomba gira, tá? Eu vim fazer um negócio com você, para você sair da igreja dos crentes. Você pode voltar para aquela igreja lá, quem entendeu diz amém? Pode voltar para outra lá também, que tinha doutrina e não tem, mas essa aí nós não queremos você lá, porque você vai nos dar muito prejuízo. Então, olha para mim, ela transfigurada numa atriz americana, deu um passinho assim, toquei no ombro, voltei para trás com medo assim, né? Aí ela disse, viu? Não parece uma mulher normal? Isso representa o quê? Eu posso te dar qualquer mulher na terra, mas você já sabe que as filhas do grande Deus eu não posso te dar. Escolha essa aqui, uma atriz americana famosa. Aí de repente, preste atenção, ela deu aquela requebrada que eu não vou fazer porque não é do meu tipo, né? Ela deu uma requebrada e virou outra mulher, uma mulher loira famosa brasileira. Viu? Essa aqui também é famosa. Qualquer uma eu te dou para a condição de você sair dessa igreja. Porque nós sabemos que o grande Deus está lá. Como você já sabe. Então peça e nós te daremos. Simples assim. E eu disse, não. Porque o sangue, ela disse, não fala isso. Já comecei a gostar, mas não fala isso, né? Ficou minha rouca a voz. E eu disse, o sangue de Deus te repreenda, Satanás. Irmão, você já viu assim quando a pessoa leva uma facãozada no meio da cara? Assim ficou a cara dela partida quando eu falei isso. O sangue de Deus tem poder. E ela engrossou a voz e saiu correndo e disse, você quer dinheiro? Nós vamos chamar quem mexe nessa área. E saiu correndo desesperada. Eu falei, o que? Esse negócio de ser crente é bom. O bicho correu. Eu vou ficar aí nessa igreja. Então ali a fé no santo caiu por terra, igreja. A fé em qualquer outra coisa caiu por terra. Pastor político não botava a mão na minha cabecinha mais. Jamais. Crente que divorciou e casou de novo, tendo teu congivido, não queria nem conversa. O meu negócio, a minha fé era no Deus da sã doutrina. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Tem pessoa que tem fé no pastor mentiroso, no pastor jogador de futebol. Você tem que ter fé no pastor que obedece a Bíblia, irmão. É a Bíblia. Então, o que é realmente fé? É o título aí do YouTube. O que é realmente ter fé? Fé, irmão, você tem que ter num Deus verdadeiro, num Deus de santidade. Não é o Deus do jogo do baralho, não é o Deus da política, como eu disse, não é o Deus das irmãs que coloca brinco. É um Deus que você tem que ser separado. Então há um monte de fé. Fé no santo tal, fé no ritual tal, na macumba tal, no saravá tal. Tem pessoa que tem fé de cortar o sapo e beber o sangue. Tem pessoa que tem fé de beber na encruzilhada, né? Tá ali o nome do sapo, né?
Tem gente que corta o sangue da galinha na encruzilhada e bebe. Tem fé de tudo quanto é jeito. Pastor, mas quando o senhor fazia o ritual, o senhor não falou que dava certo? Dava, irmão. Minha fé estava naquilo. Mas o diabo dava com uma mão, tomava com a outra, ainda dava uma rasteira e um chute, você sabe aonde, né? E jogava no chão. Então o diabo, ele dá com a mão, toma com a outra, irmão. Ainda dá um chute na gente, joga no chão. Parece que funciona. Mas de repente a coisa piora. O negócio piora. Uma certa feita, eu fui num centro espírita. Eu tinha uma dor de cabeça terrível. Aí eu fui lá, expliquei pro cabra lá como é que era. Ele falou assim: vamos fazer a aplicação no C. 3 meses sem dar dor de cabeça. 3 meses. Irmãos, eu não via nada, só sentia a agulha entrando em mim. Eu fazia assim com a mão, pum, eu sentia a agulha entrando em mim. 3 meses sem sentir dor. Eu gostei daquele trem. Voltei lá de novo. Vou fazer outra aplicação no C aqui. A aplicação era invisível, eu não via nada, só sentia agulha. E fez a aplicação, 6 meses sem sentir dor. 6 meses depois, minha cabeça estava estourando. Corria para lá, faz a aplicação aí de novo, chefe. De novo a aplicação. Subia a dor de cabeça. Mas aonde ele fazia a dita aplicação, começou a aparecer uns caroção maranhense. Sabe como é que é o caroção maranhense? Enorme. Falei, uai, esse negócio é errado. Comecei a desconfiar. Quando eu aceitei Jesus, eu descobri que ele estava pondo era outra coisa em mim, pior. Mas quando eu aceitei a Jesus, sumiu todo o caroço. Então tem pessoas que têm fé naquele pastor do chapelão que não tem doutrina, no pastor que ele toma todo o dinheiro, só fala em dinheiro. Não tenha fé nesse tipo de coisa. Tenha fé no Deus da sã doutrina. Tenha fé no Deus que ele proíbe isso, proíbe aquilo, mas nós temos liberdade de espírito e vamos ser salvos. E bate palmas. Então, irmão, eu tive que passar por tudo isso para aprender que crente não é tudo igual. Deus é um só. E tem a diferença entre o justo e o ímpio, quem serve a Deus e quem não serve. Então, às vezes você está aí pensando aí: eu posso ir para a igreja lá, que é tudo uma coisa só. Não é não, igreja. Deus está com quem obedece a sua palavra. Deus não está com aquele pastor que desobedece, aquele pastor que casou não sei quantas vezes, aquele pastor que está envolvido em jogos, em pirâmide, sei lá o quê. Deus não está com isso. E crente não tem partido de política. Crente tem Jesus. Só Jesus que ele tem. Ele é que é o bom. E esse é que vai nos dar a salvação. Quem bate palma na glória a Deus? Quem gostou desse pequeno testemunho diz amém? É pequenininho, né? Mas falando sobre fé, né, irmãos? Quantas vezes o cara levanta de madrugada e vai tomar um banho de cachoeira com rosa branca? Né? Tem uns ritual lá, irmão, que a pessoa levanta de madrugada, vai para a cachoeira, pode estar mês de julho. Ele vai, entra na cachoeira e começa a jogar as pessoas pétalas nele lá, branca, vermelha, sei lá, rosa, tem uns cabos que gostam. Já pensou que coisa esquisita? Tem cabra que bebe sangue de galinha. Tem gente que vai fazer ritual de madrugada na mata. Tem fé nisso. Agora Jesus só quer santidade. Só quer que você vai orar, vai jejumar. E tem gente que não tem fé em se entregar para esse Deus. Eu sei que tem pessoas me ouvindo que está numa igreja errada, está numa vida errada, está vivendo mais ou menos como eu vivi, ou até pior. Eu quero dizer para você: aceita o Jesus de santidade. Aceita a doutrina que irmão não arranca você, não usa brinco. A cabeça do irmão é baixinho, barba feita. Aceita a doutrina que irmão, ele não usa bermudão, ele usa calça, ele não fica seminu, ele não vai para a praia, fica lá de sungão banhando. Quando vai para a praia, ou é para trabalhar, ou não tem nenhum peladão lá, melhor dizendo, ou uma coisa assim, ou está de passagem. Crente, ele não fica seminu na beira da praia. Crente, ele não vai resolver a coisa no facão ou na bala. Crente, ele entrega a sua luta e seu problema para Deus. É para Deus. Seu problema, sua causa, é para Deus. E sim, todo crente que não dizima rouba a Deus, e o ladrão não vai herdar o reino do Senhor. Quem bate palma na glória a Deus?
Glória a Jesus. Quem recebe essa palavra diz amém. Então, igreja, passei por muita coisa, eu só resumi. Para aceitar o plano de Deus na minha vida. Pastor, se o senhor não aceitasse, Deus colocava outro no meu lugar. Porque a obra de Deus não para. Tem gente que pensa assim, não, eu sou a bolacha mais gostosa do pacote, sem eu Deus não faz nada. Quem é você, irmão? Olha o irmão Rogério ali. Olha esse homem, dá uma olhada nesse homem. Deus tem uma obra. Isso não é, olha lá, irmão de Solipa, olha para ele. Deus tem uma obra na vida desse homem. Tem ou não tem, igreja? Mas tem um tempo, não tem? Para ele aceitar Jesus. Se passar, Deus coloca outro no lugar dele. Vai continuar a obra. Então, enquanto ele for vivo, ainda tem esperança. Assim é cada um de nós que estamos aqui. O Luquinha foi chorando para a igreja, está até hoje aí, né? Quantos de vocês aqui, irmão Roberto, católico devoto, beijava a mão? Eu não sei se beijava a mão, eu tenho certeza. Isso aí, irmão, eu andava com o santinho do lado. Um dia chegou aqui na porta, começou a caçar confusão, falar pro meu cunhado que pastor é isso, que pastor é aquilo, que eu fui lá em Trindade. Eu fui beijar lá o que eu fui beijar. Mas foi beijar a mão do padre, certeza. E começou a caçar confusão comigo aqui. Aí eu falei umas verdades para ele, saiu cantando pneu no chevette que ele tinha aí. Pensei, nunca mais volta. Aí de tardezinha voltou, toda alegre, conversando, sempre teve humildade. E foi difícil conhecer um para Jesus. Foi difícil isso aí, viu? Católico roxo, que beijava a mão do padre. Andava com santinho e tudo mais. Isso aí, quando converte, é um crente abençoado. Mas demora demais para converter, irmão. Isso foi uma peleja muito grande. O outro foi meu sogro, né? Tá meio cozinhando aí. Mas foi difícil também. Mas está lá. Caminhando. Devagarzinho, chega lá. Então, irmão, não quero que você desista de ninguém. Prega a doutrina a tempo e fora de tempo. Prega a doutrina como ela é. Seja bom exemplo. Porque, irmão, o que tem de crente de mau exemplo aí, de mau testemunho, está escandalizando a obra do Senhor. Então, eu aprendi de uma maneira difícil e diferente que Deus está na igreja que tem doutrina. Deus está na vida de quem anda na doutrina. Passou onde tem salvação? Não tem doutrina. Salvação é só aqui? Claro que não. Mas, infelizmente, os irmãos que eu conheci, ninguém está mais na doutrina. Dos irmãos que fundaram o ministério, não estão na doutrina. Onde eu nasci na fé, não tem mais doutrina. Se tivesse, eu estava lá. Algum irmão falar para você que tem doutrina lá, é mentira. Já teve, hoje não tem mais. E Deus não está lá mais. Porque Deus só se manifesta onde tem sã doutrina. Quem bate palma na glória a Deus? Fala assim, eu recebo essa palavra na minha vida. Bate palma e dá glória a Deus.